Bom, recebo o promotor de justiça de Camaquã, Francisco Laustein, que bate um papo comigo agora sobre outro fato, mas que também trata sobre violência contra jovens. Doutor Francisco, inclusive a delegada de polícia esteve aqui no sábado no programa, falando sobre esse fato que aconteceu num ambiente público, de um servidor da prefeitura teria abusado de jovens e adolescentes aqui dentro da praça. Até a que ponto o senhor já tem conhecimento desse caso e que passos são tomados a partir de agora? Sim, nós já denunciamos. Sim. A doutora Jorge trouxe 2 fatos, né? Um no dia 15 de dezembro e um dia 19 de janeiro. Isso, 2 casos. O do dia 19 de janeiro, como se obteve provas já no mesmo dia, a própria doutora Jorge me contatou. Sim. E no mesmo dia eu já entrei com uma ação cautelar para ouvir o jovem em juízo. Sim. Uma cautelar de produção de provas. E realmente o jovem em juízo confirmou todos os fatos e há outras provas, né? Sim. Porque viram papel higiênico manchado de sangue. A polícia também fez uma busca e apreensão na guarita onde encontrou preservativos. Sim. Há mídias que foram apreendidas desse cidadão, desse sujeito, né? Sim. Enfim. Então, esse fato ele já está denunciado com denúncia, com acusação formalizada em juízo. Tá? Quanto ao primeiro fato, está com o doutor Ricardo. Sim. Tá? Com um colega. O doutor Ricardo, claro, é um promotor de justiça preocupado com a segurança pública, vai dar o devido andamento ao caso, naturalmente. Mas há suspeitas de outros casos já confirmados. Pois é isso que eu estou lhe falando. Às vezes, por exemplo, vem um caso à tona agora, com toda essa divulgação que a gente fez aí na semana passada e hoje, começa a aparecer casos novos. Sim. Como é que se viu, assim, como é que se vê daqui para frente? Por exemplo, mas eu também já tive, minha família teve um caso. Aonde a pessoa vai a partir de agora de uma denúncia já formalizada? Bom, primeira coisa, a população, um esclarecimento básico. Hoje, para configurar estupro, não é necessário haver laudo de violência sexual nem nada. Sim. Tá? Hoje, o estupro é atos libidinosos diversos da conjunção carnal, conforme está na lei, mais a conjunção carnal. Quer dizer, sim, passou a mão nas nádegas da criança, numa situação assintosa, passou a mão, não vai deixar marca, né? Sim. Já configura estupro. Já configura estupro. Sim, senhor. Estupro consumado. Tá? Hoje a legislação está assim. Então, às vezes, a população pensa, eu já vi várias mães, mas agora já passou muito tempo, não tem mais o resquício da violência. O que interessa hoje em dia, hoje se dá muito mais valor para a palavra da vítima. Então, a vítima conta a história, toda ela, em juízo, certo? Aliás, às vezes tem que contar mais de 1000 vezes a mesma história, enfim. E essa história dela, essa versão dela é confirmada por terceiros. Contou para a mãe, contou para a amiguinha, contou para a irmã, né? Às vezes para uma psicóloga, chora. A gente vê que aquela pessoa sofreu aquela violência. Mas não tem marca material nenhuma, não ficou... Não, está configurado o crime, sim. Eu denuncio e é condenado. Tá? Entendi. É assim. Então, às vezes eu vejo, tem umas mães que às vezes são omissas e chegam lá, mas o laudo deu negativo, o laudo de violência. Sim. Eu digo, tanto faz. Não é, o laudo hoje não é mais a prova central no estupro. Entendi. Não, hoje é a palavra da vítima. E é comum, tá, em crimes sexuais, a vítima demorar até 1 ano, 2 anos para fazer a denúncia. Porque ela tem vergonha, às vezes quando é criança não sabe que é um crime, demora para contar. Sim. Tá? É comum, não é algo inédito. A gente vê casos assim que às vezes anos depois a pessoa aflora Sim, já aconteceu várias vezes. Às vezes a vítima tenta se suicidar 2, 3 vezes, aí alguém vê, ou a mãe, porque sim, as vítimas tentam suicídio por causa de estupro. É comum. Estamos falando de violência, uma das piores que tem, que é a violência sexual. Tá? Deixa eu lhe perguntar, esse fato que aconteceu, vamos pegar o caso de janeiro,
Isso vocês já estão investigando, já foi solicitado, inclusive, a prisão, foi aprovada, né? Sim. Que desdobramento tem agora nesse caso? A promotoria, por exemplo, já ouviu a vítima, ouviu algum amigo da vítima? Como é que faz essa investigação a partir de um caso assim? Quem investigou foi a Polícia Civil. Certo. Aliás, uma investigação muito bem feita, diga-se, parabéns à doutora Georgia e à doutora Vivian. São excelentes profissionais em Camaquã. Eles investigaram muito bem investigado, já no mesmo dia colheram provas importantes. Aí ficou fácil para o Ministério Público, né? Temos provas, Sim. Vamos formalizar a acusação. Já foi formalizada. Não sei se o Judiciário já recebeu. A delegada, ela ouviu todos os envolvidos, né? Nos trouxe todos os elementos. Nós ajuizamos só essa cautelar. Sim. A cautelar de prova antecipada, ela existe porque hoje a legislação determina que crianças e adolescentes em situação de vítima, elas sejam escutadas de uma forma especial. Elas não são mais escutadas na frente de um advogado, na frente de um promotor, na frente de um juiz, naquele ambiente considerado agressivo institucionalmente. Entendi. E que revitimiza ela. Ela é ouvida perante uma psicóloga. Num ambiente externo ao... Num ambiente mais descontraído, ela com um fone, sem que a criança perceba. Claro, ela avisa a criança, o juiz, o promotor, o advogado estão ouvindo e tal. Então é neste ambiente, hoje, que as crianças e adolescentes vítimas de violência, qualquer violência, são ouvidas. O que é uma evolução na legislação. Que interessante. Porque isso, senão acontece que nem naquele caso daquela moça, que até saiu o advogado tocando terror em cima da vítima. Sim. Eu me lembro lá em Florianópolis. Florianópolis. Foi. Aquela ali... questionam por que o juiz não interpôs. Enfim, aquele caso ali aconteceu porque ela era maior de idade. Sim. Se ela fosse menor de idade, não teria acontecido. Ela ia estar com uma psicóloga e tal, mas é interessante, eu não sabia dessa preparação para ouvir uma depoimento criança. especial se chama. É uma legislação... existe desde 2018, 2019, e se não fizer assim, é nulidade. Não, e pega uma pessoa que muitas vezes, não denegrindo a imagem do policial, mas pega uma pessoa com um estudo para pesquisar, perguntar, fazer perguntas chaves, para tentar devagarinho trazendo à tona o fato. Sim, existe inclusive um protocolo a seguir, Sim, naturalmente, isso, protocolo de Nova York, em que as psicólogas e as assistentes sociais, pode ser qualquer uma das duas, Sim. tem um curso especial para tanto. Né? Estamos falando de situações complexas. Sempre que envolve criança e adolescente, é uma situação complexa. Sempre. Sim. Então a psicóloga pega o depoimento e aí também... É filmado. Filmado. Vai para os autos. Entende? Aí o juiz ouve. Nós ouvimos, o advogado e o promotor ouvem também. Aí eu faço perguntas. A psicóloga, ela direciona aquela pergunta para a vítima de uma forma mais... Sim, de um jeitinho. Claro, muito mais interessante, muito menos agressivo, muito menos revitimizante. Então é uma evolução na legislação. Que já é uma dificuldade da criança expor. Sim, imagina uma criança de 11 anos... 8, 9, 10 anos na frente de um juiz, de um promotor e de um advogado. O advogado fazendo perguntas terríveis, que já aconteceu, porque era assim, entendeu? Perguntando se ela já tinha namoradinho, uma guria com 8 anos. Entende? Já vi casos assim. E é crueldade esse negócio. Então. Pelo amor de Deus, né? Então a situação chegou a tal ponto que a legislação evoluiu e hoje se protege com muito mais eficiência. Se evita esse tipo de agressão para a vítima. Nesse caso aqui de janeiro, que idade tinha a vítima? 16 anos. 16 anos. Mas com deficiência mental. Deficiência mental já com laudo nos autos. E como eu sei que a questão da ela testemunhar, ela falar sobre isso, conseguiram captar tranquilamente a informação necessária? Sim. A vítima, no caso, tinha uma deficiência leve. Sim. Tinha, leve. Até a psicóloga, que foi excelente profissional na situação, ela nos esclareceu, olha, tem algumas dificuldades de comunicação e tal, mas ela conseguiu extrair
pelo menos, Sim. na minha visão, aí é que tá. Isso é importante a gente salientar também. Eu sou promotor de justiça, órgão de acusação, já formei minha convicção, tanto que denunciei Sim. o réu. Tá? Agora, ele vai a julgamento. Um órgão imparcial, né? O Poder Judiciário que vai julgar. Sim. Vocês fazem uma parte do lado da sociedade. Exatamente. E isso agora que tem que ver como haverá reação. A pessoa que foi denunciada, está preso, qual é o requisito agora? O que acontece? Essa prisão detém ele durante um período de instrução do processo? Sim. Como é que funciona agora, só para nós entendermos esse lado? Esperamos que ele responda a este processo preso. É o que esperamos. Tá? O que acontece? Agora vai ter uma audiência, ele vai ser citado lá no presídio, vai ter uma audiência judicial e depois memoriais, a gente eventualmente vai pedir mais alguma prova, alguma coisa assim. Até eu já requisitei nos próprios autos do processo para que a vítima fosse encaminhada para fazer um exame, porque há suspeitas de que o réu seja portador de HIV, o que nos preocupou. Pois isso veio à tona também, uma coisa absurda. Sim, né? Absurda. Então, é por isso que o Ministério Público resolveu trazer esse caso à lumen, né? Porque a pessoa portadora de HIV se relacionando com crianças, suspeita, adultos, não sabe, temos confirmação ainda, né? Então, isso nos preocupou demais, no centro da cidade. Né? Conforme a doutora Georgia disse aqui, a delegada de polícia, era sempre nos horários ou da manhã ou da madrugada. Né? E o centro ali, a Praça da Foca, né? Que o pessoal chama ali, Donário Lopes? Donário Lopes, isso. É a principal praça de circula muita gente ali. Muita gente, muita criança, muita adolescente, né? Aquela Foca ali eu acho a coisa mais linda. Não, mas ali, ali eu vejo quando eu caminho por ali, porque eu deixo o carro de um lado da outra praça, eu vejo muita gente circulando, né? E ali nós tínhamos um problema no passado de até prostituição ali. Tinha meninas ali se prostituindo ali na praça. Tu vê. E isso agora, nos últimos meses, eu não vejo mais, eu não vi mais isso. Mas era impressionante a quantidade de gente que circula, principalmente gente de fora, que entre o meio-dia e 2 da tarde tem que ficar aguardando o comércio abrir, essas coisas, né? Então o pessoal se senta ali, pega um sol, descansa. Então, realmente é um momento delicado. Essa pessoa tem uma ligação, ela é concursada pela prefeitura. Sim. Como fica, o senhor acredita que fica isso mediante esse registro, a pessoa ser funcionária de um ente público? Acontece. A prefeitura, naturalmente... Tem que abrir uma sindicância à parte agora? Sim, a prefeitura vai abrir, né? Já requisitamos e tal, a sindicância, um procedimento administrativo disciplinar. É um sujeito que fez um concurso há 1000 anos atrás. Sim. Entende? O senhor sabe se ele tem um caso anterior de... Tem esse estupro, né? Que era, se não me falha a memória, contra o enteado. Já tem um caso, então. Sim. Também dentro da guarita. Até o rapaz até se mudou, nem tá mais em Camaquã. Sim. Tentou suicídio. Então já tem antecedentes, não sei se por condenação ou não, mas tem... Não, é inquérito policial. A Georgia aqui explicou, né, que ela já investigou esse inquérito dia 15 de dezembro e remeteu ao Ministério Público, tá, com o Dr. Ricardo, né? O qual é comprometido com a segurança pública, naturalmente, que vai dar o devido encaminhamento, com certeza. E o caso do dia 19 de janeiro andou... Por que andou mais rápido, o dia 19 de janeiro? Porque o dia 19 de janeiro foi pego na hora. Esta é uma... Entende? Uma diferença no processo. Uma boa diferença. E a Georgia, antenada, já ligou para o Ministério Público e viu, aconteceu isso hoje. Vamos, entende? Esse do dia 15 de dezembro, a vítima demorou um pouco mais para falar. Veio depois. Já não estava no calor do momento. E aí, claro, aí toda uma investigação foi feita e tal, entende? Agora, esse do dia 19 de janeiro, não. Foi possível já atuar na hora, com provas ali. Foi muito rápido, né, o processo? Claro. Aí sim, aí funciona bem, aí anda bem. Aí a gente consegue prestar a justiça. Infelizmente, fatos como esse acaba aflorando as pessoas de denunciarem isso. Eu pergunto o seguinte, o caminho para a denúncia
é melhor iniciar por onde a denúncia? Olha, denunciando, é o que interessa. Diz que 100, conselho tutelar, quando envolve criança e adolescente. Nesse caso, por exemplo, o funcionário lá do posto de gasolina teve a lucidez de ligar para a conselheira tutelar. Ela chegou, fez o trabalho dela, deu os devidos encaminhamentos. Sim, entendi. Ministério Público, sempre estamos abertos a receber denúncia, delações, naturalmente. Polícia Civil, que nem a Georgia já colocou à disposição aqui, que eu ouvi a entrevista dela, né? Então, é isso. Tem que denunciar. Viu alguma coisa, entende? Esse eu acho que a comunidade toda fica comunicando assim, com certeza, a alegria de ter um negócio veio à tona, já se tomou providência. Isso, essa é a ideia. E nós precisamos encorajar as pessoas. Por isso que foi hoje interessante você conversar junto com a doutora Elizabeth, para tentar mostrar que tem muita gente interessada em ajudar. Agora, as pessoas muitas vezes dizem, mas tu vê como é que eu vou fazer um negócio contra uma pessoa da família? Eu vou denunciar uma pessoa da minha família. Mas é pior tu resolver esse assunto, porque isso aí daqui a pouco aumenta mais ainda. Aí é que tá, né? É contra uma pessoa da minha família, mas e a outra pessoa da tua família que sofreu violência? Azar é dela? Não, né? Aí é que tá. Crianças, normalmente é contra criança, é adolescente. Então são pessoas em situação de vulnerabilidade e aí é um trauma pro resto da vida e tal. Então, não é fácil. Inclusive, há casos, e não é incomum, da mãe ou que sabia, não acreditava ou não queria acreditar, vai denunciar junto. Vai junto. Vai junto. Porque a criança fala para ela 2, 3 vezes, né? Às vezes ela faz aquela vista grossa, não fala nada, vai junto. Porque isso é crime também. É uma omissão criminosa, tá? Fato. Muito bom. Doutor Francisco Lauenstein, promotor de justiça, muito obrigado pelo seu carinho de atender a acústica aqui. E aqui é um canal aberto para a promotoria. Sempre que a gente puder trazer coisas, tanto dessa área delicada com crianças, como coisas penais, coisas de justiça, coisa do poder público. Para nós é importante a comunidade saber o belo trabalho que a promotoria faz. Sempre para nós é super importante. Muito obrigado. Eu gostaria de deixar um último comunicado que o Ministério Público investiga assassinos, traficantes, estupradores e corruptos também. Tá? Investigamos também criminosos de colarinho branco, porque, infelizmente, eu já vi que se utilizaram deste canal aqui para atacar a nossa instituição, se antevendo que nós iríamos investigar um caso de repercussão local. Sim. Tá? Eu vou requisitar inquérito policial contra esse advogado, tá? Porque ele cometeu crime, sim, no meu entendimento, contra a colega, que é uma pessoa que trabalha, e quando eu cheguei em Camaquã, ela estava na rua investigando e atuando na força-tarefa, o hospital pedindo oxigênio. Então, omissão, nunca vi. Tá? Então, já deixo aqui avisado que vamos fazer politicagem no lugar certo, não no Ministério Público. Não tentem arrastar o Ministério Público, o Poder Judiciário, para a politicagem local. Não o Ministério Público é um órgão técnico que investiga e denuncia quando entende que há crimes a serem sancionados pelo Poder Judiciário. Né? Então, deixo esse esclarecimento. Vamos requisitar, sim, inquérito policial, porque a imagem do Ministério Público não é palco para palhaçadas. Tá? E só deixo esse último aviso. Certo. Tá Muito bem. Tá aí, bem? doutor Francisco Lauenstein, promotor de justiça em Camaquã, trazendo esse assunto para nós aqui. Bom, são 10h20. Vamos ao intervalo e já nós